Quando eu entrei, eu faturava em torno de 15 a 20 mil. Até que, um dito mês, então, eu faturei mais que o dobro. Né? Uau. E aí, então, agora estamos no terceiro mês consecutivo, que eu sei que não é só bater a meta, né? A gente tem que se especializar e trazer bons resultados. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este mais um case de sucesso. No dia de hoje eu vou bater um papo com a doutora Tayane Schneider. Ela que tem uma trajetória muito curiosa com a gente, de muitos desafios, mas também muitos resultados. Mas melhor do que eu apresentar ela, é você conhecer ela com as suas próprias palavras. Tayane, apresente-se, quem é você, de onde que você veio, o pessoal poder te conhecer um pouco mais. Certo, boa tarde, Tava, tudo bem? É um prazer estar aqui. Depois de algumas relutas, né, que depois eu explico. Eu sou biomédica esteta, eu sou professora e coordenadora universitária também, o que foi um desafio aí entrar nesse ramo de aprender marketing e assessoria com a Codirect. Fazem um ano que eu abri, então, o meu consultório, né? Antes eu atendia em alguns espaços, e aí, em maio deste ano, eu resolvi aí dar uma oportunidade para o meu negócio e para a Codirect me mostrar o trabalho de vocês também. Sensacional. Antes de tu abrir tua clínica própria, né, teu consultório, tu trabalhava em outros lugares, né? Tu já dá aula na faculdade, então tu não é uma iniciante no mercado, né? Apesar de ter uma carinha muito jovem, mas há quanto tempo tu tem de formação? Quanto tempo tu tem de mercado? Eu me formei em 2012, né, em biomedicina, e aí então eu fui para a área acadêmica. Eu morei 5 anos em Barcelona, eu fiz mestrado, então de 2012 a 2013 eu fiz meu mestrado, de 2013 a 2017 eu fiz o doutorado, e aí em 2017 então eu retorno para o Brasil. Continuei na área acadêmica, então fui para um pós-doc, e bolsista, né, gente? 2 anos era a bolsa de pós-doc, estava finalizando a minha bolsa e estava aí no final da minha gestação também. Isso foi início de 2020. E aí, Uau. então, eu com 8 meses ali, eu digo, e agora? Ninguém vai dar trabalho para quem tá quase parindo, né? Aí, então, nós decidimos retornar para Tenente Portela. E aí, chegando aqui, então, iniciou também a pandemia. Né? Meu filho nasceu ali no auge da pandemia de 2020, em abril. Uau. Metade de abril, eu entrei no processo seletivo, então, né, como professora universitária, e aí tu dá aula online, pandemia para um monte de jovem, então foi um desafio bem grande. E aí, 2021, eu comecei a me interessar um pouco mais pela estética. Sempre fui uma pessoa muito vaidosa, sempre gostei muito de me cuidar. E aí, em conversa com algumas colegas que já trabalhavam, então, na área, decidi aí, então estudar, né, e me dedicar a isso. E aí, em 2020, eu comecei a trabalhar primeiramente com depilação a laser. Então, eu atendia em alguns locais. Aí, depois, eu fiz 2 pós-graduações na área, então, de biomedicina estética e vários cursos livres. Legal. E 2023, então, em março, que aí sim eu aluguei uma sala, ainda não tenho uma clínica, que é o próximo passo aí. E aí comecei a me dedicar mais, né? Mas então continuo me dedicando tanto à docência quanto aí à estética. Já fazem então mais de 10 anos que eu sou formada na área. Legal, sensacional. E quando você abriu o seu consultório e quis divulgar o seu trabalho, o que que você tentou fazer por conta própria, assim, para começar a ter paciente, para começar a ter fluxo na tua agenda? Enfim, que daí você foi atrás da Codirect porque talvez esse processo não estava funcionando como você gostaria, como você tinha planejado. O que que você fez, assim que planejou o início do consultório? Quando eu abri ali o consultório, então, eu tinha uma empresa de marketing que me assessorava, né? Então, ali na geração dos conteúdos e tal, mas eu não me identificava muito com aquela identidade visual que estava ali criada. Claro. E aí também, conversando com uma amiga que já trabalhava na área, ela me passou a indicação de uma outra profissional. E aí eu comecei a ver o quanto é importante, né, aquilo que tu quer vender com a imagem que tu vende. E aí, então, né, investi numa empresa de marketing e a faculdade ela não fica em Tenente Portela, tá? Ela fica, uma delas a 60 quilômetros daqui e a outra a uns 30 quilômetros. Então, todos os dias eu ia escutando música e tal, até que eu cansei e fui procurar alguns podcasts. E aí, então, o podcast da Codirect caiu como um paraquedas. Ah, que legal. Né? E aí eu comecei a escutar, comecei a implementar várias dicas que tu e o Evandro iam dando. Até um dia numa viagem, conversando com meu marido e com a minha irmã, eles falaram, nossa, como tu tá sabendo de marketing, né? Pois é, mas mesmo assim a coisa não tá funcionando ainda como eu gostaria. Aí eu olhava o Instagram de vocês, mas sempre tinha lá aquilo, se você fatura mais do que 30 mil, a gente pode te ajudar. E eu dizia, puxa, eu ainda não faturo 30 mil, não posso entrar na Codirect, né? E aí eu entrava de novo, abria aquele formulário de novo ali os 30 mil. Quer saber? Vou mandar mensagem, vai, né, que dá certo. E aí então eu entrei em contato ali pelo formulário e aí eu fiz uma sessão estratégica. Então a partir dali, dos conteúdos que eu escutava de vocês, que eu via a real necessidade de ter alguém me assessorando, porque sozinha não Sim. fluía, né? O faturamento ele não aumentava, era sempre o mesmo e cada mês é uma coisa diferente, né? Sem uma previsão, né, uma previsibilidade. Legal. Quanto que tu faturava quando tu entrou na Codirect e qual foi o teu melhor mês de faturamento? Quando eu
entrei, eu faturava em torno de 15 a 20 mil, né? Ficava mais ou menos nisso, assim. E aí, quando os primeiros meses ali não cheguei na meta, até que um dito mês, então, eu faturei mais que o dobro desse valor. Uau. E aí, então, agora estamos no terceiro mês consecutivo, não está o dobro ainda, mas batendo a meta, né? Pelo mês consecutivo. Sensacional. Porque não é só bater meta, né? Tu comentou que a gente sempre pergunta quando a pessoa entra qual que foi o melhor resultado da história do negócio para que a gente possa monitorar esse crescimento. E o melhor resultado da história tinha sido em torno de 40 mil e você superou isso. Mas não é só questão de superar, é a previsibilidade dessa superação. Hoje você está indo para o terceiro mês consecutivo, pode ser que a gente bata a meta, pode ser que raspe na meta, então a gente está bem dentro ali da meta, mas depois que você percebeu que existe um sistema que te dá previsibilidade de faturamento, o que você se permitiu sonhar para o futuro do teu negócio? Primeira coisa, assim, esse mês eu vi um equipamento que faz uma análise facial fantástica. Antes eu nunca tinha cogitado ainda a ideia de adquirir nenhum equipamento para o consultório, porque eu digo, Claro. Eu preciso ter um giro, né, de pacientes, porque eu vou investir, eu preciso ter um retorno financeiro do que eu estou investindo. Então, estou namorando ainda, não decidi se eu vou comprar ou não. Mas uma das coisas que eu decidi sim fazer tinha um curso em São Paulo, que já fazia mais de um ano eu acompanhando a profissional, e aí então, não, em fevereiro eu vou fazer, porque eu sei que também quanto mais, não é só bater a meta, né, a gente tem que se especializar e trazer bons resultados. Então, esse planejamento assim, de cursos, obviamente que quando chegarmos aí num topo, a ideia é abrir o próprio espaço, então estamos nisso. Sensacional. Então, tipo, você vai se capacitar melhor, mas também vai poder investir na tua clínica própria, em equipamento especializado para poder também retornar ainda mais esse investimento. Sensacional. Eu fico feliz porque a gente sabe, né, que não é só o sucesso financeiro, né? Então, é você conseguir ter uma boa noite de sono, porque agora você tem planejamento, tem previsibilidade, você pode se planejar, porque é claro que não é uma matemática, né? Existem elementos dentro desse processo, como a gente estava conversando essa semana, né? De extrair a tua essência, colocar ainda mais isso na tua produção de conteúdo para que a magia aconteça. O que a Codirect faz é muito fácil, porque é pegar um diferencial, produzir conteúdo e anunciar e daí vender para quem tá chegando. Antes fosse assim simples, tem esses apertos de parafuso no meio do caminho. O que tu percebeu nesse processo que fez mais a diferença pro teu resultado, pro teu negócio? A essência que tu acaba de falar, ela é bem importante porque antes eu produzia conteúdo assim, de produto. Claro. Né? E aí a gente aprende que é o benefício, né? Que é tu precisa gerar um desejo. Então tu entender tudo isso e até tu conseguir entender e colocar isso em conteúdo, não é fácil, né? E o que mais me abriu os olhos, eu não sei se eu cheguei a te falar isso ou não, nós tivemos a imersão, né? E naquela imersão lá você puxou muito as minhas as minhas orelhas. Eu lembro que tu fez o desafio dos 10 passos. Sim, o autodiagnóstico, né? Isso aí. Então, de quanto a gente estava ali pontuando. E a minha pontuação ficou muito baixa. E aí você falou, como é que alguém quer chegar na meta se não tá colocando a cara, né? E eu pensei, putz, do que eu investi, porque a gente sabe que não é um investimento barato para quem tem um faturamento baixo, né? Entrar na Codirect. Poxa, eu investi e aí agora eu não tô me dedicando tanto quanto eu poderia. E aí, então, eu tive uma organização melhor a partir disso. Então, de sentar, olhar para a plataforma, planejar os conteúdos, entender ali o gerenciador de anúncios. Claro, eu lembro desse bate-papo, porque a Tayane, para quem tá assistindo aqui, desde o dia que ela comprou, ela foi lá e mandou uma mensagem no direct, comprei, fica de olho em mim porque eu quero dar certo. Eu falei, show de bola, vamos fazer isso. Aí teve esse bate-papo na imersão, a gente chama de imersão rumo ao próximo milhão, com a imersão de 3 dias online, onde a gente traz as principais atualizações da plataforma e de todas as estratégias digital que mais estão funcionando. E daí a gente rodou pela primeira vez o autodiagnóstico, que são 10 perguntas, cujo quanto mais alta a resposta, maior tendência de resultado. E a Tayane, ela tirou uma nota, se eu não me engano, abaixo de 5, assim, foi bem baixa. E ela falou, meu Deus do céu, minha nota tá muito baixa. E daí foi onde rolou o tal do sermão. Mas o mais legal, porque tem pessoas que começam a lamentar a partir de uma nota baixa. A Tayane não, ela pegou essa nota baixa, sentou, fez um plano de ação para aumentar essa nota dela e, por consequência, o resultado dela deu um salto simplesmente extraordinário, né? Então foi quase o dobro de faturamento, mais que o dobro de faturamento médio que ela estava tendo nos últimos meses, já dentro do programa. Então, o sistema ele está muito encaixado. E quando a gente utiliza a essência, na minha visão, foi o ponto do grande desabrochar do processo da Tayane. Mas agora vamos falar de um ponto bem
para mim bem importante, Tayane. Qual foi o teu maior desafio dentro do programa? O que foi difícil de botar para rodar? Onde que tu sente que teve mais obstáculo, às vezes pessoal, às vezes dentro do nosso processo? Porque é um processo de encaixe também, né? Uhum. Dificuldades, tempo. Eu sei, todo mundo tem 24 horas no dia, mas eu tenho 2, quase 3 trabalhos, né? Então, assim, o tempo para me dedicar ao programa era escasso. E aí eu tive que parar de usar isso como uma lamentação também, dizer, bom, se tu tem 1 hora, é nessa 1 hora que você vai se dedicar e fazer o máximo que você consegue. Dificuldade também de entender os conteúdos de funil, o que é um conteúdo de topo, o que é um conteúdo de meio, o que é um conteúdo de fundo. Ainda, às vezes, eu fico perdida. Às vezes eu chamo lá o Gabriel e digo, Gabriel, me ajuda aqui a identificar qual é o melhor conteúdo pra gente colocar nesse anúncio. E fazer as análises, né? Analisar números, enfim. Quem não é empreendedor nato precisa aprender a olhar para isso. Legal, legal. Isso é uma dificuldade. E profissionalizar, né? Saber também o que fazer com esses números. Sensacional, Exato. show de bola. Tayane, muito feliz em poder estar gravando esse case de sucesso, né? Isso aqui é só a ponta do iceberg do que a gente está construindo juntos. Eu tenho certeza que vocês vão ver falar muito da Tayane aqui ao longo do projeto da Codirect. Acompanhe o perfil dela no Instagram também, lá, doutora Tayane Schneider. E você tem condições de ver os bastidores, vida real de quem está fazendo e acontecendo dentro do programa. Mais uma vez, Tayane, obrigado pelo teu compartilhar. Parabéns pelos resultados. Continua aqui com a gente que a gente vai com certeza estar parabenizando, mas também comemorando junto de ti os teus resultados, os teus avanços. Valeu, obrigado. Obrigada, Tavo.